A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, episódio final, talvez um pouco mais longo do que o último ontem, nós vamos falar sobre o Sermão da Planície, referência direta ao Sermão da Montanha que Lucas faz, do Lucas capítulo 6, versos 17 ao 49. O Sermão da Planície, já indo direto para o assunto, Sermão da Planície registrado no Evangelho de Lucas é frequentemente comparado ao Sermão da Montanha de Mateus, mas possui suas próprias características e contexto. Lucas descreve Jesus após a escolha dos discípulos em Lucas capítulo 6, versos do 12 ao 16, descendo com seus discípulos a um lugar plano, onde ele se dirige a uma grande multidão. E a sessão, tem várias sessões divididas, eu não vou ler versículo por versículo comparando, é só para vocês entenderem que tem as suas particularidades. Lucas, médico, estudioso, ele criou o evangelho, ele foi ali inspirado por Deus, e esse evangelho tem as suas particularidades, e vale a pena fazer essa menção honrosa aqui, tá? Na primeira sessão, as bem-aventuranças, tá? E os ais, tá? Essa questão dos chamados para a realidade, tá? Esta parte é mais distintiva, do verso 20 ao 26, então logo depois da escolha dos discípulos, ele já vai para o Sermão da Montanha, logo no comecinho do ministério, tá? Essa parte mais distintiva do Sermão de Lucas, Jesus proclama as bem-aventuranças, ou seja, as felicidades, as bênçãos, aos pobres, os que têm fome, os que choram e os que são perseguidos. Em contrapartida, ele pronuncia alguns ais, tá? Ai dos ricos, dos fartos, do que riem, dos que zombam, dos que são bem vistos pelos outros e não por Deus. Essa inversão de valores, inclusive, que nós vemos muito hoje por aí, vale a pena essa menção. Essa inversão de valores destaca a preocupação de Jesus com os marginalizados e a crítica à riqueza extraordinariamente exagerada, tá? Fique claro, não é a crítica, tá? Ele não critica, você pode ser próspero, mas seu coração não pode estar ali, então é o exagero e é o conforto material. Versos 27 ao 36, o amor aos inimigos. Jesus chama seus seguidores a um padrão de comportamento radicalmente diferente. Ele ensina a amar os inimigos, fazer o bem aos que o odeiam, aos que os odeiam, abençoar os que amaldiçoam e orar pelos que os maltratam. Esse mandamento oferece a outra face, ou seja, o dar a outra face. Dar a capa a quem tira a túnica e dar a quem pede, sublinha, né, deixa claro, dar a quem precisa. A necessidade de ir além do olho por olho, da lei do talião, do código de conduta da época do Êxodo, do Pentateuco e dos mandamentos, tá? Óbvio, contexto do Pentateuco, contexto de construção social, geográfica, territorial, política, do contexto aterrorizante ali daquele povo. Então, aquilo serviria para organizar o povo de uma forma minimamente civilizada, espiritualmente e politicamente, por conta dos povos pagãos e problemáticos que viviam naquela época, certo? Que fique claro. Jesus conclui essa sessão com o princípio de que, ao agirem assim, os discípulos estarão imitando o próprio Deus, que é bondoso até com os ingratos e maus. Versículos 37 ao 42, admoestações sobre julgamento e hipocrisia. Jesus adverte contra o julgamento dos outros, usando a conhecida metáfora do cisco e da trave. Ele enfatiza que, antes de tentar corrigir os erros dos outros, é preciso examinar-se e corrigir os próprios. Essa analogia do guia cego também ilustra a necessidade de um ensinamento e exemplos corretos. A árvore e o fruto, versos 43 ao 45. Esta seção reforça a ideia de que a verdadeira natureza de uma pessoa se manifesta em suas ações, assim como uma árvore boa produz frutos bons e uma árvore má produz frutos maus. Isso também parte da ideia de quem será salvo ou não. Isso é uma ideia arminianista ou calvinista, fica para um outro vídeo, não quero entrar em polêmica no intuito do canal, mas isso vale o futuro, quando eu falar de congregações, de denominações, de religiões, enfim. Eu vou comentar um pouco sobre calvinismo, sobre arminianismo, a questão da salvação através de esforços com Deus e a questão da predestinação, que a graça é dada já tem os escolhidos que vão ser salvos independente do que façamos, certo? Aquele que ouve, mas não pratica, é um construtor que edifica sua casa sobre a terra, isso está lá em Lucas, e desmorona na primeira tempestade. A mensagem é clara, a fé verdadeira não é apenas teórica, teológica, mas na obediência e na espiritualidade também. Certo? Fechamos aqui o Sermão da Planície de Lucas. Quais as fontes que eu usei, além do livro do Sermão da Montanha de Agostinho? Fontes judaicas. Esse Sermão da Montanha, o Sermão da Planície, tem paralelos com a literatura rabínica, com
o Antigo Testamento, como eu falei, de Êxodo, a lei do talião, Êxodo capítulo 21, verso 24, mas Jesus consistentemente eleva e redefine as tradições, ele não veio para abolir, tá? E essa regra de justiça, Jesus substitui pelo princípio da não vingança. Contexto grego-romano, de ética, felicidade na filosofia grega, completamente diferente da teoria cristã, tá? A felicidade ou eudaimonia era baseada em virtude da autorrealização. Porém, o Cristo, no entanto, inverte a lógica, ensinando que a verdadeira felicidade é encontrada na humildade, é encontrada na misericórdia, é encontrada na dependência direta ao Altíssimo. Fechando algumas mensagens, a diferença entre insulto e difamação que a gente comentou, a calúnia e difamação é crucial, essa diferença para entender as naturezas. A calúnia é falar mal de alguém, enquanto difamar envolve injúrias diretas. A calúnia pode ser feita na ausência da pessoa, enquanto a difamação atinge a reputação de alguém presente. A perseguição é definida como violência ou armadilhas contra alguém, exemplificada pela crucificação de Jesus. A verdade deve ser base de crítica, você deve ter uma base, uma análise crítica. Se alguém é criticado por seus erros, isso não é calúnia. Então, crítica é apoio. Muitas das vezes a gente é criticado e interpreta mal, tá? Quando na verdade não é assim. A oração do Pai Nosso, né, uma reconciliação antes das oferendas, nas entregas que nós fazemos espirituais. Essa reconciliação com o próximo é a prioritária antes de fazer qualquer relação, qualquer coisa relacionada a Deus. É necessário buscar a paz com aqueles que temos ofendido, e essa oferenda ao Eterno deve ser feita com um coração puro e reconciliado, fazendo referência às crianças que têm coração puro e vão ter lugar garantido no céu, a questão da intenção, do sal, da luz, enfim. A humildade como antídoto à soberba, a humildade é essencial para evitar a soberba e buscar a reconciliação. Os pobres de espírito, são bem-aventurados, pois herdarão o reino dos céus. O juízo e o adversário, a questão do julgamento, a necessidade de reconciliar-se rapidamente com o adversário, a questão da não vingança. O adversário, ele deve ser uma pessoa próxima e não um inimigo mortal, tá? O juiz é identificado como Cristo que julgará a todos. A prisão representa as penas eternas e a reconciliação é vital para evitar essa condenação, tá? Nada ficará impune. A expiação de todos os pecados, até o último centavo, simboliza a totalidade da dívida do pecado que deve ser paga. Cristo, crucificado por nós na cruz, pagou esse preço. Mas a dívida, apesar de aniquilada, nós temos que tomar cuidado, porque cada vez que pecamos arbitrariamente, eu faço questão de frisar isso, o pecado não é o tropeço, o pecado é a continuidade no erro, sabendo que aquilo é um erro. Essa escolha arbitrária é a constante crucificação de Cristo. Você escolhe pecar por livre e espontânea vontade, banalizando a graça do altíssimo poder do Espírito Santo e ao mesmo tempo mandando Cristo para a cruz novamente, certo? O casamento é a lei de Moisés, fala a questão de divórcio em caso de adultério e a fidelidade é enfatizada. A relação conjugal deve ser respeitada e a separação evitada. E a questão do matrimônio ideal, matrimônio cristão, o cristão deve ter um matrimônio que envolve harmonia e santidade. Essa relação deve ser baseada no amor e na esperança da vida eterna, tá? Permissividade da bigamia é discutida, mas a fidelidade é a prioridade. Permissão das relações externas deve ser cuidadosamente considerada. Isso é na época, isso não vale para hoje em hipótese alguma, bigamia é crime. Então, nesse caso, ele está falando da intenção, ele até analisa a questão do adultério, que Deus não rejeita o divórcio, ele analisa o que vai ser feito, porque antigamente o divórcio era autorizado apenas em caso de abandono e adultério. E havia muito repúdio. O repúdio é realmente odiado por Deus. E isso é uma lei que enfatiza a questão de você criar circunstâncias para se livrar do cônjuge, tá? Da mulher da sua mocidade. Então, tomar cuidado. São vários das referências aqui. O juramento e o perjúrio. O juramento deve ser evitado, né? Jurar por Deus, jurar por isso, jurar por aquilo, pois leva ao perjúrio e à desonestidade. O Senhor proíbe jurar, enfatizando que a verdade deve ser afirmada sem a necessidade de juramento. Sim, sim, não, não, tá? Reforçando isso. A justiça dos fariseus se limita a perjurar, enquanto a verdadeira justiça do reino dos céus vai além. O apóstolo Paulo, que frequentemente jura, não contradiz o preceito do Senhor, pois seu juramento é feito com a intenção correta. Não é que é proibido, ele deve ser evitado para evitar o perjúrio, tá?
A presença de Deus nos juramentos, os juramentos devem ser feitos com consciência da presença de Deus. Juramentos feitos pelo céu, pela terra, como eu falei, ou por Jerusalém, que seja, não isentam a pessoa da responsabilidade diante de Deus e também da sua moral, né? A sua moral com relação a cumprir a palavra, a promessa, enfim. A presença divina permeia todas as coisas e jurar implica em um compromisso com Deus, como eu acabei de falar. Justiça e misericórdia. Verdadeira justiça é acompanhada da misericórdia e do amor. O cristão deve amputar hábitos que o afastem do reino do céu. Se a mão peca, arranca a mão. Se o olho peca, arranca o olho. Para mim é mais fácil entrar zarolho, birolho no céu do que com o olho no inferno, os dois olhos. Tá, esse que quis dizer. Suportar as dificuldades por amor à justiça. A misericórdia é essencial para a prática da justiça. O amor deve ser a motivação para todas as ações. Alongando, para não alongar muito, já vou resumir a necessidade de um coração puro. A intenção é essencial para a prática das boas obras. A importância da ação e da prática. A prática de das palavras de Cristo é fundamental para a construção de uma vida sólida. E é necessário que Jesus seja o suficiente, né? Mas ele não é. Ouvir as palavras não é só o suficiente, tem que colocar em prática, com boa intenção, tá? Vou reforçar a questão da rocha, tá? Colocar o entendimento, o discernimento, que vai ser falado daqui a pouco, para entender a palavra. O perigo dos falsos profetas, tomar cuidado com o excessivo dom dos profetas de te convencer de alguma coisa. Devemos estar atentos aos falsos profetas que se disfarçam de ovelhas. Esses falsos profetas realizam milagres, mas não garantem sua autenticidade. Pode ser o inimigo. Deus não revogou o poder dele quando tirou ele da presença, tá? Cuidado. Necessidade do discernimento espiritual. É crucial ter discernimento para não se deixar enganar por aparências ou milagres. Nem todos dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É preciso agir conforme a vontade de Deus. Os milagres não provam a santidade. A verdadeira fé se reflete nas ações. A pureza de coração e a intenção correta são essenciais para a verdadeira espiritualidade. As 7 sentenças do sermão proferidas neste caso são fundamentais para a compreensão dos ensinamentos de Cristo. Número 7 é a relação direta e perfeita com as operações do Espírito Santo e são a base para a prática da fé e da moral cristã. A conexão com as operações do Espírito, conforme mencionado em Isaías, reforça a importância da sabedoria e entendimento, Isaías capítulo 2 e 3. Isaías capítulo 11, versos 2 e 3. Certo? Necessidade da prática dos ensinamentos, a bondade nas boas obras agrada a Deus, não te salva, mas você tem um bom relacionamento com Deus e Ele te livra de problemas. A relação entre lei e o Evangelho. Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la, trazendo uma nova compreensão, uma didática um pouquinho melhor. Os fariseus complicaram demais, os saduceus venderam essa compreensão. A lei é perfeita e deve ser cumprida em sua totalidade. A justiça dos cristãos deve superar a dos fariseus. E reforçando a ideia da prática das ações e da lei com coração puro e justo. A gravidade da raiva e insultos, isso já precede a intenção, tá? Por isso a importância da reconciliação. Chamar alguém de tolo, né, raca, já é considerado uma ofensa grave e resulta em condenação. Só a intenção, a gravidade da raiva, dos insultos, ou seja, ireis, mas não pequeis, enfatiza que a ira sem motivo e ofensas verbais pesadas são pecados que condenam. Tá? Aqui partindo de uma ideia, como eu falei agora há pouco, de arminianismo e de calvinismo. Tá? Precisamos de repartir isso. Tá? Se você é uma pessoa que tem constantes dificuldades de domínio próprio, que é a base dos frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito: amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então, quando você tem tudo isso e inverte, né? Você pega ali domínio próprio, mansidão, você tem amabilidade, você tem amor, tem alegria, enfim. Então, tudo isso te leva à condenação. São os seus frutos, tá? E se você for de salvação, você vai ser afrouxado, você vai ser apertado até aquilo sumir, tá? Importância da reconciliação, justiça e misericórdia, o valor do casamento e do divórcio. Então, muitas mensagens de várias visões diferentes. Agostinho, ele amplia isso e fala inclusive da intercessão e a oração. A oração pelos inimigos é uma prática que demonstra amor e compaixão, misericórdia, né? Frisa muito essa questão. Frisa também a natureza da filiação divina, o quanto nós somos próximos. Eu acho que vale a pena fechar essa série falando disso. Essa filiação divina é um presente que requer ações que refletem a natureza de Deus. Tornar-se filho de Deus implica em agir de acordo com os ensinamentos de Cristo. É muito bonito isso e muita responsabilidade, tá? A adoção espiritual é um tema central onde os crentes são chamados a imitar
chamados a imitar a bondade de Deus. Essa relação entre criação e criador é a adoção fundamental e principal, né? Quando você entende esse processo de filiação, de ser filho, né, diretamente do Altíssimo, você consegue entender o que é a dignidade cristã. Certo? Muitíssimo obrigado por acompanhar essa microsérie em relação aos 30 e tantos episódios do Exílio a Cristo, uma série mais curtinha, mais rápida, mais dinâmica, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, seguindo e entendendo agora bem didaticamente o que são as bem-aventuranças, e até a próxima série, o próximo episódio, e até semana que vem. Um abraço a todos.